A história começa com um garoto, Akira, lendo sozinho, mas uma colega, Nanase, pergunta se ele gosta de Isekai. Ele diz que lê qualquer coisa que encontra de graça. E ouve umas garotas comentando que nem sabiam que ele estava na turma, mas um portal surge de repente sobre eles. Todos são teleportados para um lugar misterioso, onde um homem, Chamberlain, diz que o rei falará com eles, mas quando começam a perguntar, ele manda que fiquem quietos. O rei revela que estão no reino de Ortiz, a maior nação do continente humano, mas descobrimos que está sendo atacado por demônios. Ele explica que só um herói escolhido entre eles pode derrotar o Lorde Demônio, mas Akira fica feliz, pois é igual a uma de suas histórias Isekai. Chamberlain manda que ponham as mãos numa bola de cristal e pensem em status para que todos vejam seus atributos. Um dos alunos se decepciona por não ser o herói, mas Chamberlain diz que seus atributos iniciais são acima da média, então ele pode fazer história ajudando o herói. Todos os alunos checam seus atributos e Akira percebe que foi classificado como assassino, mas Nanase acha que combina com ele, já que os colegas nem sabem que ele está na turma. Um garoto, Sato, é escolhido como herói, e Chamberlain diz que seu poder de ataque é insano, mas Akira fica confuso, pois ele tem os maiores atributos da turma. Nanase manda que ele vá ao cristal, mas ele acha que pode causar problemas se revelar seus atributos anormais, e nem tem certeza se o rei está falando a verdade sobre o Lorde Demônio. Então ele decide usar uma habilidade, ocultar presença, para ficar invisível, e consegue se esconder de todos. Depois Chamberlain manda que descansem pela noite, mas Akira nota uma câmera e percebe que estão sendo monitorados, então ele acha que algo suspeito está acontecendo. À noite, Akira sai para investigar, e ao olhar em volta, percebe que realmente estão em outro mundo. Ele pula num castelo e se surpreende com sua agilidade, mas ouve o rei conversando com a princesa, então oculta sua presença e escuta. O rei pergunta se tudo está indo conforme o plano, e ela diz que os alunos são de um mundo sem magia, então não causarão problemas. Ele manda que os mantenha longe dos arquivos do castelo, pois não podem aprender demais, então Akira acha que eles estão tramando algo. Enquanto está atrás do rei, ele pensa em como pode acabar com a vida dele imediatamente, mas desiste e vai embora. No dia seguinte, Akira se pergunta se deve contar a todos o que aprendeu, mas não sabe como fazê-los acreditar. Sono nota que ficaram mais fortes após virem para este mundo, dizendo a todos que quer usar seus poderes para ajudar o rei, e todos concordam com ele. Depois, eles conhecem um comandante de cavaleiros, Saran, que diz que será ele quem os treinará. Ele menciona que após um mês irão a uma masmorra para testar sua força, mas sabe que eles não têm ideia de como o mundo funciona. Enquanto isso, Akira continua sua investigação, mas Saran o nota, o que surpreende Akira, pois ele nunca desativou sua habilidade de ocultar presença. Ele se pergunta se a habilidade se esgotou, já que atingiu sua duração máxima, então Saran nota que sua habilidade ainda está ativa, mas ele tem olhos especiais que o deixam ver as mudanças de temperatura. Akira se prepara para lutar, mas Saran manda que ele se acalme, pois não contará ao rei, o que o surpreende, e ele pergunta a Saran se ele não está do lado do rei. Então ele menciona que a situação é complicada, e Akira diz que quer ler os arquivos, pois não sabe nada sobre este mundo. Saran pergunta sobre o nível de sua habilidade de ocultar presença, então ele revela que está no máximo, mas menciona que suas outras habilidades estão no nível 1, e ele não tem ideia de como aumentá-las. Saran se oferece para ensiná-lo, e ele menciona que Akira não encontrará o que procura nos arquivos, o que o faz pensar em como ele tem estado animado desde que veio para o novo mundo. Mas ele ainda precisa encontrar um jeito de voltar para sua família, e Saran não tem ideia de como ele pode retornar ao seu mundo. Mas ele acha que Akira ainda precisa ficar mais forte para sobreviver. Akira não gosta de aceitar ajuda de graça, então Saran nota que ele pode pagá-lo contando histórias sobre seu mundo, já que ele quer aprender sobre isso. Depois disso, eles começam um treinamento, e Akira se pergunta se isso realmente o ajudará a aumentar o nível de suas habilidades. Então Saran menciona que uma pessoa só pode subir o nível de sua classe eliminando monstros, mas as habilidades podem ser aumentadas através do treinamento. Ele menciona que além de humanos e demônios, também existem elfos e feras em seu mundo, mas todos vivem em continentes diferentes, e Akira conta a ele sobre seu mundo como parte do acordo. Um cavaleiro chamado Gilles diz a Saran que os outros alunos estão progredindo bem, mas ele reclama de sua carga de trabalho, que é demais para ele, já que Saran só se concentra em Akira. Ele menciona que as histórias de Akira sobre seu mundo são interessantes, e ele diz a Gilles que a habilidade de ocultar presença de Akira está no máximo, o que o surpreende, já que apenas o primeiro herói conseguiu isso.
Akira chega e mostra a Saran um livro que encontrou nos arquivos, então ele revela que o escreveu e o disfarçou como um livro de receitas, mas tinha certeza de que Akira o encontraria. Ele nota que o rei deles perdeu a cabeça, então eles não podem simplesmente ficar parados e deixá-lo fazer o que quiser, mas os cavaleiros devem uma grande dívida à família real. Akira nota que depois de ler o livro, percebe que Saran está procurando um fim pacífico para o reinado do rei, mas ele acha que seria mais fácil se ele apenas matasse o rei, já que não tem laços com este mundo. Ele menciona que na noite em que foram invocados, ele se esgueirou para o escritório do rei e teve a oportunidade de acabar com a vida dele, mas não conseguiu fazer isso. Saran acha que ele fez a escolha certa, já que matar um homem é um fardo enorme para carregar, e ele nota que embora Akira tenha recebido a classe de assassino, ele não precisa eliminar ninguém. Akira concorda com ele, pois sabe que se ele acabasse com a vida de alguém, sua mãe e irmã nunca o perdoariam. Ele pergunta a Saran por que ele está cuidando dele, então ele explica que é porque tem grandes esperanças nele, já que, em vez de seguir o que todos estão fazendo, ele está usando sua mente para escolher outro caminho. Ele acha que só alguém que suportou muito na vida pode fazer isso, e Akira diz que ele é a primeira pessoa a elogiá-lo, mas ele pede a Akira para ajudá-lo com seu golpe em troca. Depois de um mês, Saran leva os alunos para a masmorra, mas Akira se surpreende ao ver o número de pessoas que vieram para se despedir deles. Ele vê uma garota os encarando, então ele pergunta se algo está errado, e ela está irritada com a forma como todos os tratam como heróis. Ela revela que muito foi sacrificado para invocá-los, mas ele não tem ideia do que ela está falando. Então ela nota que eles conversarão novamente quando ele descobrir a resposta por conta própria. Ao chegarem à masmorra, eles começam a derrotar os monstros, mas eles começam a ficar sobrecarregados. Então Akira sugere recuar e Saran acha que é uma boa ideia. Ele usa sua espada divina para abrir um caminho e eles correm para a saída, mas encontram outro grupo de monstros. Sato se lembra da bomba de fumaça que lhe deram para afastar os monstros e ele tenta usá-la, mas fica chocado ao ver que ela só os deixou mais fortes. Gilus e Akira os alcançam e Gilus fica chocado ao ver um Minotauro os atacando, enquanto Akira imediatamente corre em sua direção. Ele desvia do ataque e tenta esfaquear seu pescoço, mas sua espada se estilhaça, já que sua pele é muito dura. Isano tenta ajudá-lo. Mas Akira manda que ele pare, já que seus braços estão quebrados, e ele nota que é seu trabalho como herói protegê-los. Mas Akira diz a Sato que eles podem se cuidar. Ele começa a perder a cabeça, pois acha que falhou como herói. E Akira manda uma garota usar Dispersar em Sato enquanto ele vai lutar contra o Minotauro. Ele nota que planeja usar sua habilidade secreta, já que precisa lutar com tudo o que tem, então Saran manda que ele espere seu sinal. O corpo de Saran começa a brilhar e ele atinge o Minotauro com um raio, enquanto Akira ativa sua magia das sombras. O Minotauro tenta atingir Saran com seu machado, mas Akira o esfaqueia com suas estacas de sombra e começa a puxá-lo para a escuridão. Ele consegue cortar sua cabeça, mas começa a perder o controle sobre sua magia, então Saran o acalma. Depois que voltam ao castelo, Saran agradece a Akira, já que conseguiram sobreviver graças a ele, mas ele nota que Saran é quem impediu sua magia de enlouquecer. Saran menciona que o feitiço cobra um preço do corpo de Akira, então embora seja poderoso, ele só deve usá-lo quando não tiver outra escolha. Saran lhe dá uma katana forjada pelo primeiro herói, e ele se pergunta por que Saran não a está dando a Sato, então ele menciona que não quer que o rei a note, já que ele a roubou da armaria real. Ele menciona que o nome da katana está escrito no punho, e ele nota que não consegue lê-lo, mas Akira conhece a língua, já que está escrito em japonês. Ele lê uma mensagem do primeiro herói que menciona que ele espera que a katana encontre seu sucessor de direito, e Akira deseja que pudesse tê-lo conhecido. Akira ainda está preocupado com Sato, já que a maldição sobre ele era insanamente forte, e Saran acha que sabe quem está por trás disso. À noite, vemos a princesa usando um cristal para amaldiçoar Sato, mas Akira aparece atrás dela e corta o cristal ao meio. Ele pergunta por que ela amaldiçoou Sato, mas ela se recusa a lhe dizer qualquer coisa. E depois que ele sai, ela abre um armário com um grande número de cristais que ela planeja usar nos alunos. Depois disso, Akira diz a Saran que suas suspeitas estavam certas, e ele pergunta a Akira se ele se mostrou a princesa. Então ele nota que tentou obter informações dela, mas ela não lhe deu uma resposta direta. Saran menciona que ela é apenas a marionete do rei, e ele diz a Akira que ele não deveria ficar no castelo esta noite, já que ela amaldiçoará todos os outros alunos, exceto o herói. Mas ela não pode fazer isso com Akira, já que ela não sabe nada sobre ele, então ela tentará eliminá-lo. Ele pergunta a Saran por que ele não o está repreendendo por se revelar.
Então ele nota que as crianças estão fadadas a cometer erros e é trabalho do adulto cuidar delas. Akira deseja que houvesse pessoas como ele em seu mundo. Então Saran manda que ele o leve quando voltar, já que ele quer ver como é. No dia seguinte, quando Akira acorda, ele vê que todos os alunos se reuniram lá fora. Então ele vai verificar o que está acontecendo e fica chocado ao ver que Saran foi morto. Todos o culpam, já que Saran foi morto com a mesma adaga que ele estava usando, e o rei ordena aos cavaleiros que o capturem, mas ele usa sua habilidade de ocultar presença para ficar invisível. Ele se aproxima de Dilis, que revela que Saran foi morto pelos assassinos pessoais do rei, chamados Corvos da Noite, mas ele deixou instruções para Akira em seu quarto, então ele deve pegar tudo e fugir. À noite, a princesa diz ao rei que ela colocou maldições em todos os alunos, exceto no herói, então tudo o que eles precisam é de um motivo para declarar guerra ao leste. Ele sabe que os alunos são uma peça importante para ele, e ele acha que Akira não sobreviverá por muito tempo, mas ele ainda manda que ela se certifique de que os Corvos da Noite o persigam. Akira vai para uma masmorra, já que Saran lhe disse que é o melhor lugar para se esconder, e também é a maneira mais rápida para ele aumentar o nível de sua classe. Mas ele avisou a Akira que sua habilidade não o manterá escondido dos monstros de alto nível, já que eles têm olfato e audição aprimorados. Ele mencionou que se Akira puder aumentar o nível de sua habilidade de assassinato, ele será capaz de esconder seu cheiro, passos e até mesmo sua assinatura corporal, então os monstros não conseguirão encontrá-lo. Ele se lembra que Saran lhe disse que ele ainda tem um longo caminho a percorrer, mas Saran acha que a luta valerá a pena, já que, uma vez que seu nível de classe atingir 100, ele será capaz de desbloquear uma habilidade especial. Saran lhe disse para lutar contra os chefes que ele encontrará a cada 10º andar, e ao entrar em sua primeira sala de chefe, ele vê uma quimera que imediatamente o ataca. Ele desvia de suas garras, mas sua cauda dispara um ataque venenoso que o faz cair no chão. Ele o esfaqueia com suas garras e o joga para longe, mas ele sabe que não pode vingar Saran se morrer ali, então ele ativa sua magia das sombras que despedaça o monstro. Mas vemos que ele está em estado crítico, então a magia das sombras entra automaticamente em modo de recuperação e começa a curá-lo. Enquanto isso, Sato acha que eles deveriam ir lutar contra o Lorde Demônio, mas os outros discordam dele, dizendo que ainda estão em choque já que Akira matou Sorahan. Ele percebe que eles estão sob a maldição da princesa que Gil lhe contou, então ele decide ir sozinho, mas alguns outros alunos decidem se juntar a ele. Depois que eles saem da cidade, Sato se pergunta por que os outros se juntaram a ele, e uma garota chamada Yuki menciona que nenhum deles está sob a maldição da princesa. Outro aluno chamado Asashi acha que ele tem algo a ver com isso, revelando que ele tem uma memória nebulosa de destruir cristais em uma sala misteriosa. Descobrimos que Guile usou sua habilidade de manipulação para controlar Asashi, já que foi a última ordem de Soran para ele. E Asashi acha que precisa encontrar Akira. Enquanto isso, Akira tem um sonho sobre a época em que conheceu Asashi enquanto ele estava trabalhando em um emprego, e Akira pede a ele para nunca contar a ninguém na escola sobre isso. Ele revela que não quer que sua irmã descubra que ele está trabalhando, e eles veem uma foto de suas irmãs percebendo que elas são realmente amigas. Quando Akira acorda, ele se surpreende ao ver que seus ferimentos cicatrizaram, e ele abre seu status e percebe que seus atributos aumentaram. Ele está impressionado que sua magia das sombras também subiu 2 níveis, embora ele só a tenha usado uma vez, pensando que deve ser a razão pela qual foi mais fácil para ele controlá-la. Enquanto ele continua avançando, ele encontra um Slim, então ele o corta, mas ele se surpreende ao encontrar uma elfa chamada Emília dentro dele. Ele tenta usar uma habilidade chamada Olhos do Mundo para obter informações sobre ela, mas ele fica sobrecarregado pelas coisas que pode ver, então ele rapidamente cancela a boa habilidade e acha que não deveria usar algo tão perigoso. Ela acorda e diz que está bem, mas ele tem dificuldade em acreditar nela, já que ele sabe que seu HP está apenas em 2%. Ele nota que ela também tem a habilidade Olhos do Mundo. Então, quando ela o chama pelo nome, ele diz a ela que ela deveria ter a cortesia de perguntar o nome dele, mesmo sabendo que ela pode ver seu status. Ela de repente cai inconsciente e ele percebe que ela tem febre, então ele cuida dela. Ela acorda ao ouvir seu estômago roncar e ele diz a ela que ela deveria dormir, mas ela não consegue descansar, já que está com muita fome. Ele oferece comida a ela, e ela pergunta onde ele aprendeu a cuidar de uma pessoa doente, então ele nota que está acostumado a fazer isso, já que ele cuida de sua mãe que está sempre doente. Ela nota que ele escreveu algo em uma rocha, então ela pergunta sobre isso, e ele menciona que é o andar em que estão. Ela se lembra que ele disse que eles estavam no 75º andar, e ela pergunta por que eles voltaram para o 609º, então ele nota que era a fonte de água mais próxima. Ela se pergunta se ele a tocou de forma inadequada, então ele a assegura que não fez nada e manda que ela vá dormir. Ela revela que, embora seja da realeza, ninguém nunca cuidou tão bem dela, e ambos vão dormir. Depois disso, eles vão para o 800º andar, onde ela o ajuda a derrotar monstros, mas ele não entende por que ela o está seguindo, já que ela já se recuperou.
Então ela menciona que por acaso está indo na mesma direção, e ele diz a ela que não a protegerá se algo acontecer, mas ela o assegura que pode se cuidar. Eles entram em uma sala de chefe onde um dragão imediatamente os ataca com seu sopro de fogo, mas eles conseguem desviar. Ele oculta sua presença enquanto ela atinge o dragão com sua magia da gravidade, mas ainda consegue atingir Akira. Ela diz a ele que está rastreando sua mana, então ele deveria difundir sua magia no ambiente, mas ele revela que não consegue fazer isso. Ele ataca o dragão com sua magia das trevas, e ele esfaqueia seu olho com sua espada, fazendo-o cair no chão. Ele revela que usou a mana ao redor para derrotar o dragão, e Emilia fica impressionada que ele possa fazer isso, mas ele de repente começa a brilhar e se transforma em um gato, o que os choca. E Emilia menciona que ainda está vivo, revelando que tem uma habilidade de metamorfo. Ela nota que um dragão de verdade não teria caído tão facilmente, o que faz Akira se perguntar se ela está usando seus olhos do mundo. Mas ela se pergunta por que ele não está usando, então ele diz a ela que não consegue controlá-lo. O gato não consegue acreditar que perdeu para eles, e revela que se transformou em um dragão por diversão, mas acabou exagerando. Ele se surpreende que ele possa falar, e ele diz a eles para pararem de tratá-lo como um monstro que só age por instintos, revelando que foi criado pelo Lorde Demônio para ser uma criatura altamente inteligente. Ele acha que um jovem como Akira não sabe nada, e ele o lembra da situação em que está, mas ele não se importa com o que eles fazem com ele, desde que possa entregar a mensagem do Lorde Demônio. Ele de repente se levanta e nota que o Lorde Demônio está esperando por Akira em seu castelo, o que o faz se perguntar como o Lorde Demônio o conhece, mas o gato nota que não tem ideia. Ele se deita no chão, dizendo a ele para acabar com sua vida, já que cumpriu seu dever, mas ele se recusa a matá-lo, já que não acredita que demônios sejam maus. Emilia nota que se eles não eliminarem o gato, a sala do chefe não abrirá, mas ele ainda se recusa a matá-lo, já que ele gosta de gatos. Então ele pergunta se ele está disposto a morrer de fome ali, mas ele acha que deve haver outra saída da sala, e ela menciona que eles podem sair se ele o tornar seu familiar. Mas ele diz a eles que o ritual exige que o mestre tenha excelente controle de mana, o que ele não acha que Akira tenha. Mas Emilia nota que o ataque que ele usou é algo que apenas o primeiro herói realizou, então ela tem certeza de que ele pode iniciar o ritual, mas ela não tem certeza se ele terá sucesso. Ele se pergunta o que acontecerá se ele falhar, então o gato diz a ele que ambos podem acabar morrendo, mas ele não se importa e decide seguir em frente. Emilia não entende por que ele está disposto a ir tão longe em vez de apenas eliminar o gato, mas ele menciona que já se decidiu. Ele diz a ele para fazer o que quiser e ele está com raiva de que ele não se importa com sua vida. Mas o gato menciona que nada de bom virá se ele continuar vivendo. Ele pergunta a Emilia como iniciar o ritual, e ela diz a ele para nomear o gato. Então ele o chama de Yoru. Ela diz a ele para derramar sua mana nele, e ela o avisa que ele não conseguirá parar uma vez que iniciar o ritual, mas ele a assegura que ele não morrerá. Enquanto ele começa a derramar sua mana, ele de repente se encontra dentro da mente de Yoru, e ele o vê destruindo uma cidade. Ele tenta pará-lo, mas ele o atinge com um feixe de energia e diz a ele para eliminá-lo ou sua alma perecerá ali. Ele o atinge com suas garras e seu corpo real também começa a sangrar, o que preocupa Emilia. Ele joga facas em Yoru e ele acha que ele finalmente começou a lutar a sério, então ele começa a se transformar, mas ele se permite ser esfaqueado por sua garra. Ele diz a Yoru que não o eliminará e ele sabe que ele também não quer matá-lo, então ele diz a ele que é instinto de monstro ferir outras raças, mas ele sabe que ele está farto e cansado de viver dessa maneira. Ele diz a Yoru que vai cuidar dele e garantir que não cause mais destruição, o que o acalma, e ele consegue formar um pacto com o monstro. Quando Akira acorda, ele coloca a mão em Yoru, o que muda o símbolo em seu corpo, e Emilia menciona que isso significa que suas almas foram ligadas. Ele jura lealdade a ele, e um círculo de teletransporte surge à frente, então ele pensa em seguir em frente, mas sabe que Yoru ainda está ferido, e o monstro observa que o círculo não sumirá até que o atravessem, então devem esperar que ele se recupere. Emilia sugere que conversem para passar o tempo, e Yoru concorda, pois é uma chance de se conhecerem melhor. Enquanto isso, Sato e os outros chegam a uma cidade, mas ficam surpresos ao ver que ela é idêntica ao Japão. Eles vestem roupas novas e aproveitam a comida, mas Sato observa que precisam discutir a situação, e a primeira coisa a fazer é encontrar um emprego. Nadesse então sugere que se registrem numa guilda e se tornem aventureiros, e Sato concorda, dizendo a todos que também precisam coletar informações sobre este mundo. Um deles, Daisuke, pergunta se há um livro sobre como voltar ao seu mundo, e Sato acredita que o único jeito é derrotar o Lorde Demônio. Ele observa que o rei e a princesa devem saber como mandá-los de volta, já que foram eles que os invocaram, e pensa que podem negociar se derrotarem o Lorde Demônio.
Ele menciona que devem ir ao continente do Lorde Demônio o mais rápido possível, mas a Sasha discorda do plano, achando que devem ficar ali até encontrarem Akira. Ele pensa que Akira é mais forte que todos eles, então seria tolice desafiar o Lorde Demônio sem ele, mas todos têm opiniões diferentes sobre isso. Eles pedem a Sato que tome a decisão final, e ele acha que Akira não se juntará a eles, pois mesmo estando na mesma turma desde o jardim de infância, Akira ainda não o reconhece. Ele sabe que só a espada sagrada do herói pode derrotar o Lorde Demônio, o que significa que precisam de trabalho em equipe, mas Akira não se interessará, já que é mais forte que eles. Ele pensa que só devem trabalhar com Akira quando forem tão fortes quanto ele, e decide ficar ali para esperá-lo, mas apenas se os monstros da área forem fortes o suficiente para ajudá-los a treinar. Na masmorra, Emilia revela que teve que fugir de sua cidade natal, e quando a alcançaram, usou sua magia de gravidade para quebrar o penhasco e escapar deles. Ela caiu no rio e acabou sendo levada para uma margem, onde foi engolida por um slime sombrio. Ela viu Akira quando acordou e não se importa com o que aconteceu, já que a levou a conhecê-lo, mas ele diz que ela precisa voltar e resolver as coisas. Ele sabe que a irmãzinha dela tem um problema com ela, então Amelia deveria conversar com ela, mas ela acha que não é possível. Ele conta sobre a vez em que comprou um celular novo para a irmã, mas ela ficou brava, pois não queria que ele trabalhasse mais só para comprar coisas para ela. Então a mãe disse que era porque ele a amava. Ele diz a Emilia que mesmo que briguem com seus entes queridos, ainda há família no fim das contas, e ele gostaria de poder ver sua mãe e a irmã, mas se recusa a voltar até vingar Saran. Uma energia sombria surge ao redor dele, mas ele consegue se recompor e Yoru diz para ele controlar sua sede de sangue. Eles mencionam que também ouviram falar de Saran e Akira usa suas luvas para brincar com Yoru, tentando aliviar o clima. Ele começa a acariciar Yoru, que lhe diz para levar a situação a sério, pois se um deles for eliminado, o outro também morrerá. Mas eles podem se comunicar, não importa a distância, já que suas almas já estão ligadas. Emilia fica com ciúmes ao ouvir isso, então Akira observa que não há nada que ela possa fazer, já que Yoru é seu familiar. Enquanto se preparam para atravessar o círculo, Emilia comenta que ouviu rumores de que ele os levará para onde um deles quiser ir. Mas ela não se importa para onde serão teletransportados, contanto que esteja com Akira, que se pergunta se isso também pode levá-lo de volta ao seu mundo. Mas ele descarta a ideia, pois não é o momento certo para ele retornar. Eles acabam sendo teletransportados para a Terra dos Elfos, o que choca Emilia, mas um elfo atira nela, então Akira a protege e rapidamente se aproxima do elfo, ameaçando matá-lo se ele não parar. O elfo diz que ela não tem mais lugar ali, então deveria fugir de novo, mas Akira o nocauteia. Ele percebe que já foram cercados, e Rose, a irmã de Emilia, declara que fará Emilia pagar pelo pecado que cometeu. Num flashback, vemos Emilia passeando e ela fica impressionada ao ver Rose treinando com os cavaleiros, onde consegue desarmá-los, mas sua acompanhante a lembra que ela será a próxima líder deles. Mas seu noivo Liam acaba querendo cancelar o noivado. Rose diz a Amelia que é porque ela é uma criança da praga e acaba sendo acusada de um pecado imperdoável. No presente, Akira se pergunta o que Amelia fez, então Rose revela que foi envenenada por ela. Mas Amelia jura que pensou estar dando uma poção. Rose diz a Akira para entregar a Amelia, então ela usa sua habilidade de hipnotizar para controlá-lo completamente. Emilia fica brava, dizendo à irmã para desfazer o feitiço, para que Akira possa decidir o que quer fazer por si mesmo, e Rose fica surpresa ao ver Emilia zangada com ela pela primeira vez. Mas Akira revela que não foi afetado, e Yoru observa que a habilidade não funciona em quem está acima do nível dela. Rose não acredita que Akira seja mais forte que ela, mas ele diz para ela retirar as falsas acusações contra Emilia, pois sabe que ela não é do tipo que mente e engana. Rose ordena aos outros elfos que matem Akira, então ele se prepara para lutar, mas o rei aparece de repente e manda que parem. Rose fica surpresa ao vê-lo, já que ele deveria estar ausente, e ele pergunta o que está acontecendo. Todos os outros elfos falam por ela, mencionando o crime de Emilia, mas o rei percebe que Rose os encantou com sua habilidade de hipnose. Então ele manda que os liberte de seu controle. Ele promete acertar as coisas com Emilia, mas diz a Akira para ir embora, e Emilia menciona que Akira foi quem a salvou. Ele diz que não importa, pois as outras raças estão proibidas de estar ali. Então ela decide ir embora também, mas ele não permite, já que ela é quem um dia ocupará seu lugar. Akira menciona que Emilia pode decidir o que fazer por si mesma e até ameaça o rei. O rei percebe que ele tinha a habilidade de derrotar Liam, então desafia Akira para um duelo onde o vencedor decidirá o que acontece. Ele nomeia Rose para lutar em seu lugar e decide fazer isso em frente à árvore sagrada. Enquanto se dirigem para lá, Emilia se desculpa por envolver Akira, mas ele diz que foi sua própria decisão.
Ele pergunta por que a chamaram de criança da praga. Então ela explica as lendas que mencionam que, quando gêmeos nascem e um é diferente dos pais, dizem que trarão calamidade à Terra no futuro. Yoru observa que a lenda foi há muito tempo descartada como superstição, então ele pensa que Rose a mencionou apenas por ciúmes dela, e Akira menciona que acha o cabelo dela lindo. Eles chegam à árvore sagrada e Akira decide não usar sua presença oculta para que todos possam ver quando ele vencer, mas Emilia o avisa que Rose é a espadachim mais forte entre os elfos. Akira fica surpreso por ela estar elogiando-a, então ela observa que costumavam ser próximas, e ainda a vê como sua preciosa irmãzinha. Enquanto se preparam para lutar, Rose não consegue acreditar que ele não está sacando a espada, então ele observa que não quer matá-la acidentalmente. O rei manda que comecem, e Rose ataca imediatamente, mas Akira consegue desviar da espada dela e a afasta. Ela pensa que ele está brincando com ela, então aprimora sua espada com magia de vento e o atinge, mas ele consegue sair do caminho. Ele se aproxima dela e varre a perna dela, derrubando-a, e pergunta se ela já teve o suficiente. Ele menciona como Amelia a elogiou, esperando que pudessem resolver as coisas, mas ela observa que Amelia roubou tudo dela. Ela continua seu ataque, empurrando-o para trás, mas sua magia começa a sair do controle, então Akira ordena a Yoru que proteja Amelia. Num flashback, vemos Rose admirando o cabelo de Emilia, mas depois que a classe de Emilia foi identificada como uma médium espiritual lendária, ela recebeu toda a atenção. Ela insiste em pegar de volta o que é dela, e Emilia diz que ela precisa parar. Leon lhe dá um item para ajudar, e ela usa o galho da árvore sagrada para purificar toda a área. Todos os soldados são libertados da hipnose de Rose, e ela pensa que tudo acabou para ela, então prepara seu ataque final. Akira percebe que as pessoas atrás dele não sobreviverão se ele desviar, então ativa sua magia das sombras e consegue devorar o vento. Mas quando está prestes a consumir Rose também, ele o chama de volta e ele acaba cobrindo seu corpo. Rose se recusa a perder, mas ele bloqueia o ataque dela e a arremessa. Ela pensa que Amelia e Leon estão ali para rir dela, já que quebraram sua hipnose tão facilmente, mas Amelia menciona que Leon nunca esteve sob seu controle. Ela não acredita nela e diz para puni-la como quiser, mas o rei de repente admite que ele estava errado. Ele revela que Amelia nunca tirou nada dela, e que na verdade usou sua habilidade para apagar as memórias dela. Ele as devolve a ela, e a vemos querendo ficar mais forte. Ela vai para a masmorra, onde uma pessoa misteriosa lhe dá um orbe que pode atrair monstros, dizendo que derrotá-los ajudará a subir de nível mais rápido. Então ela o usa na masmorra, mas muitos monstros aparecem, e ela rapidamente fica sobrecarregada. Ela corre para fora, mas fica chocada porque eles não deveriam conseguir segui-la. Ela pensa que precisa lutar para que ninguém mais seja ferido, e Leon vem correndo com os outros cavaleiros, mas acaba sendo esfaqueado por um Goblin. O rei explica que ela caiu em desespero de culpa após a morte de Leon, então ele teve que tirar a memória dela. Mas Amelia felizmente conseguiu criar magia de ressurreição, então Leon pôde ser salvo. Mas depois disso, Rose sentiu um distanciamento de todos porque era a única que não sabia a verdade. O rei percebe que tentar guardar o segredo levou à formação de uma barreira entre eles, então ele queria que ela aumentasse sua confiança com o duelo, para que não precisasse depender de sua habilidade de hipnose, e queria revelar a verdade quando seu coração estivesse mais forte. Ele menciona que quando Leon foi revivido, uma folha da árvore sagrada se fundiu ao corpo dele, então ele se tornou imune à habilidade de hipnose, e explica que tentou ajudá-la a fazer as pazes, mas Amelia acabou sendo exilada. Rose não consegue acreditar que confundiu a preocupação de todos com pena e fez de sua irmã, que sempre a protegeu, uma inimiga, mas Amelia diz que ela sempre foi uma pessoa gentil, e todos parecem finalmente conseguir se reconciliar. Depois disso, eles fazem um banquete e Akira lembra ao rei que ele foi o vencedor, então Emilia está livre para fazer o que quiser. O rei pergunta para onde ele irá em seguida, então ele menciona que Yoru lhe falou sobre o continente dos homens fera, pois é um bom lugar para adquirir e manter armas, e Emilia decide segui-lo aonde quer que ele vá. Enquanto isso, vemos Sato e os outros em um navio, e ele se desculpa com Asashi por não poder esperar por Akira, mas descobrimos que eles também estão indo para o continente dos homens fera para melhorar suas armas. Rose diz a Amelia para voltar quando quiser, enquanto Leon pede a Akira para cuidar dela, e o rei observa que os soldados os escoltarão até o porto. Ele menciona que sequestros foram relatados na costa ultimamente, mas Emilia diz para ele não se preocupar, já que Akira a protegerá. Enquanto viajam na carruagem, Akira pergunta a Yoru por que ele ficou em silêncio quando estavam com o rei, então ele explica que não queria causar problemas. Ele revela que seus sentidos ainda estão ligados ao Lorde Demônio, mas ele está livre de seu controle e observa que o Lorde Demônio quer conhecer Akira.
Emilia pensa que ele quer fazer amizade com Akira, e Yoru revela que acha Akira interessante, já que ele conseguiu se cercar de magia das sombras durante a última batalha. Ele explica que só conseguiu fazer isso porque estava desesperado para salvar Rose, mas de repente sente uma presença, então ordena que a carruagem pare. Eles veem bandidos o seguindo e eles mandam todos se amarrarem, ameaçando matar uma garota se não cooperarem. Os elfos percebem que são os sequestradores de quem todos falam e reconhecem Amélia como uma princesa elfa. Então eles percebem que tiraram a sorte grande e pensam que seu Lord Graham ficará feliz quando a oferecerem a ele. Akira usa sua habilidade para nocauteá-los em um instante e diz aos elfos para amarrá-los enquanto Emilia liberta a refém. Um elfo menciona que ouviu falar do chefe deles, Graham, revelando que ele é um membro da realeza no continente dos Homens-Fera, e Akira diz aos elfos para levarem os sequestradores de volta ao palácio. O grupo de Akira chega ao porto e ele observa que quer ficar mais forte para poder vingar Saran. Yoru diz a ele que há um labirinto na cidade portuária onde ele pode treinar para aumentar seu nível, mas levará alguns dias para chegar lá, então eles devem apenas relaxar por enquanto. Emilia está se divertindo, já que é a primeira vez que viaja de navio, mas percebe que Akira está ocupado lendo livros. Ele revela que os recebeu do pai dela como presente de despedida, mas ela fica chateada, já que ele não está aproveitando a viagem com ela, e depois de um tempo, eles finalmente chegam à cidade portuária. Akira percebe que os humanos estão trabalhando para os Homens-Fera, e enquanto ele caminha pela cidade, um grupo de Homens-Fera diz a ele para entregar Emilia a eles. Mas ele se recusa a cooperar, então eles ameaçam espancá-lo, pensando que ele não tem chance, já que é apenas um humano. Então ele percebe que os Homens-Fera desprezam os humanos e eles se preparam para atacá-lo, mas ele usa sua magia das sombras para cegá-los. Ele passa por eles, e descobrimos que ele não os esmagou porque não queria causar uma cena, mas Emilia percebe que os Homens-Fera têm medo de Yoru. Ela pergunta por que o temem, então ele observa que há uma razão pela qual gatos pretos são bem-vindos neste continente, mas vemos um homem se escondendo enquanto os observa. Eles jantam em um hotel e se preparam para ir para a cama, mas Emilia menciona que quer dormir ao lado de Akira. Ele diz que deveriam dormir em camas separadas, mas Yoru sabe o que ela está tramando, então os deixa no quarto dizendo para aproveitarem o tempo juntos. Ela toma um banho, mas quando volta para o quarto, percebe que Akira já está dormindo, então ela o beija e diz para ele dormir bem, mas descobrimos que ele está apenas fingindo dormir, já que não sabe o que fazer nessa situação. No dia seguinte, Yoru volta para Akira e pensa que ele se divertiu, já que dormiu ao lado de Emilia. Yoru diz a eles para se prepararem, pois estão prestes a encontrar alguém, e um ferreiro chamado Crow os visita, enquanto Yoru revela que conversou com ele na noite anterior. Crow observa que não teve escolha, já que o pesadelo de Adlia o convocou, e Yoru revela que queria que Akira conhecesse Crow, pois ele é o melhor ferreiro do mundo. Ele olha para a espada de Akira e percebe que está muito usada, mas observa que pode consertá-la com o orçamento e os materiais certos. Então Akira promete dar a ele o que precisa, e observa que também quer ferramentas de assassino, mas Crow pensa que Akira não é digno de empunhar as armas que ele fará, já que lhe falta experiência. Emilia pensa que Crow não sabe nada sobre combate, mas Yoru revela que ele era um membro do grupo do último herói, então é um lutador experiente. Ele dá a Akira uma lista dos materiais de que precisa, e ao sair menciona que ficará com a espada até terminar de consertá-la. Yoru admite que ele é difícil de lidar, mas garante a Akira que Crow é a pessoa perfeita para o trabalho, dizendo a Akira que ele pode encontrar os materiais caçando monstros no labirinto. Amélia menciona que precisa sair, pois quer conversar com Crow, e Akira ordena a Yoru que a siga, dizendo para usar telepatia caso algo aconteça. Emilia e Yoru visitam Crow, que pergunta o que eles querem, e Emilia sabe que ele e o herói foram os únicos que sobreviveram quando o grupo deles falhou em derrotar o Lorde Demônio. Ele menciona que eles tinham um elfo que não conseguiu, então ele pensa que ela está ali para repreendê-lo por abandonar seu camarada, mas ela acredita que ele sobreviveu porque é um lutador capaz. Ela diz para ele ensiná-la a lutar, mas ele menciona que não aceitará discípulos, já que os que ele treinou acabaram como fracassos, mas ela promete não falhar com ele. Ela explica que quer ficar mais forte, pois quer ficar ao lado de Akira, mas sabe que não é nada comparada a ele. Ele chama Yoru de pesadelo de Adlia, e o lembra que só aceitará pedidos para consertar e forjar armas. Mas Yoru diz para ele parar de chamá-lo assim. Crow menciona que ele merece, já que aterrorizou os Homens-Fera neste continente, e Emilia pergunta o que ele fez antes de conhecer Akira. Num flashback de 100 anos atrás, descobrimos que Adlia era a cidade mais próspera do continente, mas eles atacaram o território demoníaco, então o Lorde Demônio enviou Yoru para lhes dar um aviso. Mas ele acabou destruindo a cidade quando seus instintos demoníacos tomaram conta, e os Homens-Fera tentaram revidar, mas eles não eram páreo para ele, e após o incidente,
os Homens-Fera começaram a chamá-lo de Pesadelo de Adliar. De volta ao presente, Akira descobre sobre isso, já que sua mente está conectada a Yoru, que observa que ele mudou, pois agora tem um novo mestre. Crow acha difícil de acreditar, mas observa que nunca odiou Yoru, e menciona que a história não termina ali. Em outro flashback, vemos Crow prestando homenagens à sua irmã, e Yoru o reconhece como um membro do grupo do herói, perguntando se ele quer lutar, mas ele explica que não odeia Yoru, já que o Lorde Demônio estava apenas usando-o, e Crow observa que não foi ele quem matou sua irmã. Ele revela que ela tentou resgatar as pessoas presas em Adlia, mas Graham tinha medo de que Yoru voltasse para acabar com eles. Então ordenou que seus homens os matassem. Voltamos ao presente enquanto Crow revela que não se vingou, já que sabe que sua irmã não queria que ele seguisse esse caminho. Mas Amelia menciona que sente pena da irmã dele, já que ele a está usando como desculpa para sua covardia. Ela revela que era a mesma antes de conhecer Akira, porque se voltou contra si mesma e pensou que estava fazendo isso pela irmã, mas ele a ajudou a perceber o quão errada ela estava. Vemos Akira procurando o labirinto quando monstros aparecem de repente e começam a atacar a cidade. As pessoas correm para salvar suas vidas, e Emilia esmaga os monstros com sua magia enquanto Yoru ajuda os civis a escapar. Mas o homem que os observava aparece, e ela o reconhece como a pessoa que enganou Rose. Ele se apresenta como Auron e revela que o Lorde Demônio o ordenou a poupá-la antes de invocar os monstros para cercá-la. Vemos Akira enquanto ele derrota um monstro, mas Yoru diz a ele que Emilia foi sequestrada e observa que ela foi levada para o labirinto. Então ele decide ir para lá e derruba os monstros em seu caminho, mas percebe que há muitos deles. Então ele ordena a Yoru que fique para trás e usa sua magia de Elmo das Sombras, que atinge todos os monstros na área. Mas ele grita enquanto a canaliza e percebe que Emilia é preciosa para ele, já que é a primeira vez que ele sente raiva. Ele consegue eliminar os monstros, mas vemos que ele também chegou ao seu limite e acaba desmaiando. Yoru corre para o lado dele, mas sua magia das sombras muda automaticamente para o modo de recuperação e cura seu corpo. Quando ele acorda, Yoru explica que o levou de volta para a casa de Crow, mas ele esteve inconsciente por mais de um dia e teria morrido se não fosse pela magia das sombras. Ele se pergunta que tipo de magia é essa, mas Akira acha que eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Ele imediatamente pensa em ir atrás de Emilia, mas Crow observa que já passou mais de um dia, então ela pode até ter sido levada para o reino dos demônios. Akira não se importa, então Crow manda ele se acalmar, perguntando como ele pretende lutar contra um demônio sem suas armas. Ele revela que terminou de consertá-las, e Akira vê que ele dividiu sua espada em duas, enquanto Crow menciona que espadas curtas são mais adequadas para assassinos. Ele também dá a Akira um anel que foi forjado por um herói anterior, e explica que pode guiá-lo para o que ele estiver procurando. Então ele experimenta disparando um feixe vermelho e Yoru observa que ainda aponta para o labirinto, então Emilia ainda não foi levada para o reino dos demônios. Akira parte imediatamente e Yoru diz para ele não ser tão imprudente novamente. Enquanto isso, no labirinto vemos Orin, que menciona que demônios têm um feitiço para controlar monstros e imobilizar elfos. Emilia se pergunta o que eles fazem ali. Então Orm observa que demônios de segundo grau podem usar teletransporte e, como ele é de terceiro, espera seu chefe chegar. Akira continua seguindo seu anel e confirma que precisam entrar no labirinto, mas uma garota aparece de repente e Akira se lembra de tê-la visto. Ela pede para ir com ele encontrar Emilia, mas ele a agarra de repente, perguntando como ela sabe que Emilia está no labirinto. Então ela explica que usou sua habilidade de rastreamento de cheiro que a levou até lá. Ele se pergunta o que ela quer com Emilia, então ela se revela como Lia, a primeira princesa dos Homens-Fera. Ela ouviu que Emilia estava sendo alvo do Lorde Demônio, então ela veio avisá-los, mas era tarde demais. Akira usa sua habilidade Olho do Mundo e vê que ela não está mentindo. Ele também pergunta sobre sua barreira espiritual, o que a surpreende por ele saber, mas ela explica que barreiras normais são estáticas, enquanto a dela pode ser colocada em objetos em movimento, incluindo pessoas. Ela jura ser útil e acha que não podem deixar o Lorde Demônio pôr as mãos na magia de ressurreição de Emilia, então Akira permite que ela os acompanhe. Enquanto isso, Emilia também descobre o que o Lorde Demônio quer com ela, mas ela pensa que demônios já podem viver para sempre. Então ela se pergunta por que eles estão interessados em sua magia de ressurreição, mas Oren não tem certeza, pois está apenas seguindo ordens. Enquanto Akira segue para o labirinto, ele se pergunta o que Lia estava fazendo em Hatice quando a conheceu.
Então ela menciona que estava procurando sua família, que foi sequestrada por um slime sombrio. Ela explicou que foi adotada pela família real, mas antes disso vivia em uma pequena vila remota. Havia um slime sombrio que apareceu um dia e acabou engolindo a todos. Akira pensa que é a mesma coisa que aconteceu com Emilia, e Lia explica que a família real a adotou por suas habilidades como protetora. Ela então investigou o incidente como princesa, e a levou a Ratice. Descobriu-se que não era só a vila dela, e muitos humanos e homens-fera desapareceram. Todos acabaram sendo usados como sacrifícios para invocar os heróis, por isso ela não gosta deles. Akira nota que ele também foi invocado, mas ela não o culpa, pois acha que o rei e a princesa foram os responsáveis. Akira menciona que não acredita ter sido invocado para deter demônios, e Yoru confirma que era mentira, pois eles não fizeram avanços há mais de um século. Eles chegam ao labirinto e descobrem que precisam derrotar monstros em cada andar para ir mais fundo. Akira pensa em usar sua magia das sombras, mas Yoru diz para ele conservar sua energia, mencionando que ele pode lutar em vez disso. Mas ele se preocupa em perder o controle de si mesmo, então Akira diz para ele não se preocupar, pois ele está lá para vigiá-lo. Ele se transforma instantaneamente e começa a enlouquecer, esmagando os monstros. Ele começa a perder o controle, mas Akira consegue se conectar e acalmar sua mente. Eles conversam sobre o ódio aos demônios, e Yoru menciona que o primeiro Lorde Demônio atacou outras raças, criando a ideia de que eles eram a raiz do mal, mas Yoru nota que nem todos são assim. Akira acha uma pena, mas menciona que se o Lorde Demônio estiver por trás do sequestro de Emilia, ele não mostrará nenhuma misericórdia. Eles finalmente chegam a Emilia, e Oren fica impressionado por terem chegado tão rapidamente. Yoru observa que ele chegou ao seu limite, mas Akira o agradece por tê-los levado até lá. Eles se preparam para lutar, e Lia lança sua barreira em Emilia. Ela pede desculpas a Akira por envolvê-lo, mas ele observa que está apenas fazendo o que quer. Ele tenta atacar Oren por trás, mas não funciona e ele acaba sendo atingido em vez disso. Apesar dos ataques de Akira, Oren desvia facilmente de tudo e o esfaqueia novamente. Lia não consegue acreditar que está atravessando sua barreira. Então Yoru observa que a lança de Oren é aprimorada com mana concentrada. Oren pensa que deveria acabar com as coisas, mas Akira ativa sua magia das sombras. Ele consome seu próprio sangue do chão e invoca bestas das sombras para atacar. E enquanto Oren está distraído, ele consegue desferir um golpe decisivo. Oren é levado aos joelhos, mas Akira parece também estar chegando ao seu limite. Oren começa a tocar sua flauta, o que atrai vários monstros para atacar Akira. Enquanto carregam os ataques, Akira percebe que não pode usar sua magia das sombras de novo, mas Lia de repente usa sua barreira invertida nele, que consome toda a sua energia, mas consegue bloquear os ataques e refletir o dano nos monstros, matando-os instantaneamente. Emilia é libertada com Auru enfraquecido e ele diz a Akira para acabar com ele, já que não vai se render, mas Akira hesita em matá-lo. Ele pensa no que Saran diria, mas um círculo de teletransporte aparece e o demônio de segundo grau Mihiru de repente se junta a eles. Yoru diz a Akira para não lutar de frente, pois não é páreo, e Mihiru manda Orme descansar antes de empurrá-lo. Ele estala os dedos, a barreira de Lia se estilhaça, então Akira diz para ela ficar para trás, mas Mihiru revela que não tem nada a ver com ela. Ele usa seu feitiço de marionete e Akira tenta bloqueá-lo, mas percebe que não é o alvo, e Emilia grita ao ser atingida. Akira fica bravo por tê-la ouvido, mas ele explica que não a matou e tenta provocá-lo a atacá-lo. Ele sabe que não tem chance contra Mihiru, então planeja fazer de salvá-la sua prioridade. Mas Mihiru revela que seu objetivo é sequestrá-la e ele bloqueia todas as portas. Akira sabe que não pode lutar com toda a sua força, pois acabou de usar sua magia das sombras. E Mihiru pergunta se seu nome é escrito em kanji, revelando que ele também viveu no Japão antes de ser invocado. Então Akira se pergunta por que ele está trabalhando com os demônios. Mas Mihiru usa sua magia para atacá-lo e Akira consegue evitar, mas ela se vira e o atinge. Ele avança, mas Mihiru o empurra e continua a invocar projéteis para atacá-lo. Então ele usa sua magia das sombras para se proteger. Mihiru nota que sua magia é interessante, mas sabe que Akira está ficando sem mana, e acha uma pena, pois queria vê-lo com força total. Ele se prepara para atacar de novo, então Akira percebe que está em apuros. Mas Yoru se junta à luta e diz a Mihiru que não serve mais ao Lorde Demônio. Ele diz a Akira que quer anular o pacto e arriscará tudo para derrotar Mihiru, mas Akira é contra seu plano.
Mihiru não tem ideia do que falam, mas decide esperar que terminem a conversa, pois acha que é a última vez que se falarão. Akira diz a Yoru que podem lutar juntos para derrotá-lo, e Yoru se transforma em Sarayan, revelando ser a única forma que pode rivalizar com Mihiru. Mas ele diz a Akira que não consegue manter sua forma por muito tempo, então precisam terminar a luta rápido. Mihiru os ataca com flechas mágicas, então eles pulam, e Yoru invoca um martelo gigante de luz, enquanto Akira percebe que está estendendo as sombras, então ele pensa que podem vencer. Mihiru cria uma enorme barreira para bloquear o martelo e invoca raios para atacar Akira e Yoru, que correm para Mihiru para desviar. Akira envolve seu corpo com sua magia das sombras e começa a atacar Mihiru, que se defende com uma lâmina mágica. Akira luta para acompanhá-lo, mas Yoru avança e eles atacam Mihiru juntos. Akira pensa que se Saran ainda estivesse vivo, eles teriam gostado de lutar juntos, mas Akira está triste, pois sabe que isso nunca acontecerá. Eles começam a sobrecarregar Mihiru, que acaba sendo atingido, e Yoru nota que sua transformação está prestes a desaparecer, mas Akira está confiante de que podem derrotar Mihiru com seu próximo movimento. Mihiru estala os dedos e Akira pensa que ele está sem mana, já que nada aconteceu, mas ele de repente é esfaqueado por trás. Ele percebe que Mihiru controlou Emilia, que chora ao ver o que fez, e Akira cai. Emilia pede desculpas por esfaqueá-lo, e Akira diz que não é culpa dela. Yoru volta ao normal ao perceber que Mihiru usou o feitiço de marionete para controlá-la. Ele explica que o feitiço extrai o poder latente do alvo e o aprimora com suas estatísticas, o que explica por que ela conseguiu ferir Akira. Ele desmaia, mas uma voz menciona que seu corpo entrou em modo de recuperação e uma luz de repente o envolve. Mihiru usa seu feitiço para atacá-lo, mas não tem efeito e o corpo de Akira se recupera instantaneamente. Ele se levanta, o que surpreende a todos, e a voz menciona que ele está prestes a entrar no modo de combate. Mihiru avança, mas Akira o domina, e invoca lâminas mágicas para atacar, mas Akira usa suas sombras para bloqueá-las e contê-lo. A voz o avisa para cancelar o feitiço de marionete, mas ele se recusa a cooperar e nota que humanos não são nada comparados a demônios. A voz diz para ele não fazer suposições e nota que o trabalho duro nem sempre é recompensado, mas é errado desistir sem tentar. Mihiru fica chateado e cria agulhas mágicas para atacar Emilia, mas Akira de repente volta ao normal e vê que ela está em apuros, então ele a protege com seu corpo. Mas as agulhas desaparecem antes de atingi-lo, enquanto todos percebem que Crow dissipou a magia de Mihiru. Mihiru não consegue acreditar que ele ainda está vivo, já que Homem-Esfera vivem apenas um século a mais que humanos, e ele nota que não é mais tão poderoso, mas ainda não perdeu sua vantagem. Mihiru acredita nele, já que ele conseguiu dissipar sua magia em um instante, então ele cria um círculo de teletransporte e parte com Aurum. Lia nota que não esperava Crow, e Akira pergunta se ele conhece Mahiru, mas ele apenas diz a Akira para descansar e de repente desmaia. Akira acorda e Yori diz que ele esteve desacordado por 3 dias, mas ele está feliz por ter acordado ao lado de Emilia. Ele agradece a Crow por salvá-los, mas pergunta sobre Lia, então Crow revela que a enviou de volta ao Palácio Real. Ele diz aos visitantes de Akira para entrarem e ele percebe que são Sato e os outros, mas se pergunta o que fazem ali. Gillis revela que conhece Crow, pois seu grupo compra armas dele, e Sato nota que Gillis controlou Asashi para que ele pudesse quebrar a maldição deles. Akira pergunta a Gillis se está tudo bem para ele estar longe do palácio, então ele explica que não é mais um cavaleiro, pois foi demitido, o rei via a ordem deles como um incômodo. Asashi quer que Akira se junte a eles, mas Yoru é contra, pois acha que ele é o único parceiro que Akira precisa. Asashi começa a discutir com ele, mas Akira diz para eles se acalmarem e explica que está feliz que o grupo deles esteja indo bem, mas pergunta sobre os planos. Sato nota que eles querem derrotar o Lorde Demônio, mas Yoru sabe que não tem chance e Yuki menciona que não gosta dele, pois ele os tem incomodado. Então Akira diz para ele deixá-lo conversar com eles a sós e ele pergunta por que eles querem derrotar o Lorde Demônio. Então Sato explica que é para convencer o rei a enviá-los de volta ao mundo deles. Eles pedem para ele lutar ao lado deles, mesmo sabendo que ele é mais forte que eles, mas ele pensa que o rei nunca negociará com eles, já que ele usa maldições para controlar pessoas e até matou Saraihan. Sato admite que ele tem razão e pergunta se há outros problemas, então ele se lembra de como vidas humanas foram sacrificadas para realizar o ritual de invocação, mas ele decide não contar a todos sobre isso. Eles perguntam como ele planeja ir para casa, então ele explica que demônios de segundo grau podem criar círculos de teletransporte, e ele pensa que há uma chance de que eles possam levá-los de volta ao mundo deles.
Ele planeja ir para as Terras dos Demônios para caçar Mihiru e nota que precisa fazer algo antes disso. Mas ele diz a eles que não precisa da ajuda deles, já que eles só o atrapalharão. Depois disso, Guile sai para discutir a ordem deles com Crow, e todos estão chateados porque Akira não quer se juntar a eles, mas eles estão determinados a provar seu valor a ele. Akira vê Emilia olhando para o oceano e ela diz que tem medo de ser separada dele, sabendo que ele voltará para seu mundo. Ela pede desculpas por esfaqueá-lo e diz que se sente culpada por machucá-lo, mas está feliz por ter deixado uma cicatriz nele, já que ele se lembrará dela onde quer que vá. Ela pensa que isso a torna uma pessoa terrível, mas ele diz que ela é importante para ele e tira sua espada enquanto explica que os casais em seu mundo usam anéis quando se casam. Ele corta o dedo anelar e confessa seus sentimentos a ela. Então ela o abraça e diz que também o ama. Ela quer que ele seja leal e nunca a deixe, e ele promete realizar seu desejo, então ela imediatamente o beija. Voltamos a Sato e aos outros enquanto se perguntam como podem provar seu valor a Akira. E uma garota chamada Tomoya menciona que ouviu falar de um festival anual em uma cidade próxima. Ela nota que um concurso de beleza faz parte do festival, mas a vencedora sempre desaparece e há rumores de que estão sendo vendidas no mercado negro. Eles acham que Akira pode mudar de ideia se capturarem o responsável, pois ele deixará de vê-los como um peso morto, e Sato nota que vale a pena tentar. Eles vão para a cidade com Akira e Emilia, e dizem a ela que ela pode ganhar prêmios participando do concurso. Então ela decide participar. Eles veem uma demônio chamada Lotte, que está discutindo com uma recepcionista, já que demônios não são permitidos no concurso. Ela acha que as regras são racistas, mas Akira acha difícil acreditar que ela é uma demônio, já que ele não consegue sentir seus poderes. Emilia se aproxima da recepcionista que a reconhece como uma princesa dos elfos, então ela permite que ela participe. Lotte diz a Akira para convencer a recepcionista a deixá-la participar. Mas Emilia fica com ciúmes e pergunta se ele gosta de Lotte. Então ele diz que não é o caso. Lotte continua a discutir com a recepcionista, e Emilia diz a ele para ajudá-la, explicando que não tem nada contra ela. Então ele diz à recepcionista para deixá-la participar, prometendo pará-la se tentar algo, então a recepcionista permite que ela participe. Lotte fica feliz por ele tê-la ajudado, mas ela reconhece Yoru, que diz a ela que fez um pacto com Akira, mas isso não a incomoda em nada. Ela decide passar um tempo com eles antes do concurso e se apresenta a todos, dizendo para votarem nela para que ela possa vencer. Ela dá um autógrafo a uma pessoa aleatória e diz a todos para se reunirem para que ela possa conhecê-los e cumprimentá-los. Akira não consegue acreditar que ela é uma demônio, já que ela está entretendo seus fãs, e Yoru nota que ela não é como as outras. Akira ouve duas garotas falando sobre ele, mas elas correm quando o veem, e Crow diz que ele é famoso, pois todos o viram quando ele derrotou os monstros para salvar a cidade. Crow nota que todos o chamam de assassino silencioso, e ele lhe dá uma placa de identificação amarela, dizendo que é da Guilda dos Aventureiros. Ele diz a Akira que ele foi promovido ao rank amarelo como recompensa por derrotar os monstros, e Emilia revela que ela é rank prata, que é mais alto que o amarelo. Mas ela nota que é mais baixo que o rank ouro, concedido a apenas 3 pessoas no mundo, e revela que Rose é uma delas. Sato e Asashi dizem que também são rank amarelo, então ele pode falar com ele se quiser aprender a viver como aventureiro, mas Emilia sai para experimentar a comida no festival. Akira ordena a Yuri para ir com ela e eliminar qualquer um que tente algo, então ele a observa enquanto ela conversa com as outras candidatas. Akira se pergunta por que Crow se juntou a eles, já que ele não parece gostar de festividades, e ele diz a Akira que tem uma irmã mais nova, mas ela não é a razão pela qual ele não se vingou. Ele observa que simplesmente envelheceu demais, mas Akira diz a ele que ele ainda parece jovem. Então ele explica que os Homens-Fera envelhecem de uma maneira diferente, revelando que ele já perdeu muitos de seus poderes. Ele menciona que matar Graham não será fácil, já que ele tem mercenários o guardando o tempo todo, e Crow observa que Emilia foi alvo quando ela entrou no país, já que Graham vendeu a informação aos demônios. Akira pergunta a Crow se ele tem certeza disso, então ele revela que verificou enquanto Akira estava dormindo, e observa que ele colocou um cristal mágico no cajado de Lia, o que lhe permitiu descobrir que eles estavam em apuros. Ele revela que os salvou para que eles lhe devessem um favor e diz a Akira que tem um pedido de trabalho para ele, mas Akira fica chocado quando Crow lhe conta. Ele diz a Akira para levar seu tempo para pensar, mas Dillis nota que precisam encontrar uma pousada e Crow menciona que podem usar o nome dele no concurso para conseguir um bom lugar. Durante o evento, Yuki sobe ao palco e Sato acha que ela é bonita. Asashi fica feliz que Crow os ajudou a conseguir um bom lugar, já que Akira se destaca em público. Shiori também sobe ao palco e todos acham que ela é linda, mas Yoru sabe que Emilia é a próxima.
Descobrimos que todos esperam que ela vença e o apresentador a introduz como a próxima candidata e Yoru não consegue acreditar o quão bonita ela é. Todos esperam o último participante aparecer e veem que é Lotte, mas ela coloca um cristal no palco que cria luzes piscantes enquanto ela remove sua capa e ela diz a todos para votarem nela. Depois de um tempo, os oficiais terminam de contar os votos e vemos que Lotte e Emilia empataram em primeiro lugar. Lotte nota que ela tentou de tudo, mas ainda não conseguiu vencer Emilia, e Akira diz a ela para ter orgulho de empatar com Emilia, mas ela se pergunta se ele está começando a gostar dela. Então ele diz a ela que só tem olhos para Emilia, e ela menciona que vai vencer o concurso no próximo ano, mas Yara nota que o pai dela não ficará feliz se ela chamar muita atenção. Ela menciona que não se importa, revelando que fugiu de casa depois de uma briga com ele, e Akira pergunta a Yoru quem é o pai dela. Então ele revela que ela é a filha do Lorde Demônio, o que surpreende a todos. Vemos Graham observando-os, mencionando que sente o cheiro de um bom negócio em andamento. Akira verifica as estatísticas de Lotte e percebe que é insano, mas Emilia diz a ele que ela sabia o tempo todo, dizendo para ele usar seus olhos do mundo mais vezes, já que há pessoas escondendo suas forças. Gilles revela que eles já arranjaram a hospedagem, mas ele se pergunta se precisam de um quarto extra para a Lotte. Então ela comenta que vai acampar lá fora mesmo, já que sabe que os humanos têm medo dela. Naquela noite, Akira se pergunta por que a Emilia precisa voltar amanhã para pegar o prêmio dela, e Sato comenta que é porque os prêmios não ficaram prontos a tempo. Akira se pergunta como ele sabe disso, então ele revela que é porque ele venceu a categoria masculina. Asashi percebe que Yoru não está por perto, então Akira revela que o enviou para resolver umas coisas. Sato e os outros saem para tomar um banho, e Crow lembra Akira da conversa deles, mas ele comenta que ainda precisa de um tempo para pensar. Emilia diz a ele para descansar, já que não dorme há 2 dias. E ela o leva para a cama dele, onde usa seu feitiço para fazê-lo adormecer. Ela pergunta a Crow o que ele disse ao Akira, então ele revela que apenas ofereceu trabalho a ele. Ela comenta que não vai deixá-lo fazer algo que não quer, dizendo a Crow para não comprometer o estilo de vida dele. Então ele explica que não o está forçando a nada, mas observa que Akira pode se comprometer por causa do desejo dele de protegê-la. No dia seguinte, Lotte se pergunta onde está Akira, então Emilia comenta que ele ainda está dormindo, e diz a Lotte que não devem incomodá-lo só para pegar os prêmios. Sato pensa que sequestradores estarão esperando por eles, mas eles acham que precisam ter cuidado com a Lotte, já que não sabem o que ela está pensando. Eles chegam a um prédio abandonado onde deveriam pegar os prêmios, mas de repente são cercados por criminosos que dizem a Emilia que Graham quer vê-la. Então ela percebe que eles estão trabalhando para ele, e sabe que ele é mau, então ela se recusa a ir com eles. Eles se preparam para levá-la à força, mas ela usa seu feitiço de gravidade para esmagá-los, e ela pergunta a um deles o que Graham quer com ela. Ele tenta se fazer de desentendido, mas ela sabe que ele está mentindo, então ela continua a esmagá-lo, e ele concorda em contar tudo o que sabe. Ele revela que os vencedores que foram sequestrados tiveram seus órgãos retirados e vendidos, e Graham pagou a todos para ficarem em silêncio, para que não espalhassem rumores sobre isso. Então ela percebe que eles estavam planejando vendê-la e se prepara para esmagá-los até a morte. Mas Lotte a impede, dizendo para não matá-los porque até criminosos têm sua própria história. Vemos que Akira pode ver o que está acontecendo, já que sua mente está ligada à mana de Emilia, e ele fica feliz que Lotte a tenha parado, pois ele não queria que ela precisasse matar ninguém. Akira pergunta a Gilles sobre o relacionamento dele com Crow, então ele comenta que Crow costumava aceitar discípulos e a mãe dele foi uma delas, mas ela não aguentou o treinamento e perdeu a cabeça, então Crow acabou o acolhendo. Akira percebe que Crow é o tipo de pessoa que cuida dos outros e Gilles diz a ele para se decidir sobre retribuir o favor a Crow, porque ele não tem muito tempo de vida. Yoru retorna de sua investigação e relata que foi Graham quem plantou dispositivos de monitoramento no concurso. Gilles percebe que é o mesmo dispositivo usado lá no palácio, reconhecendo-o como uma câmera, e Akira fica surpreso por ele saber disso. Então Yoru comenta que eles aprenderam sobre eles com heróis do passado, que os compartilharam e recriaram usando magia. Gilles menciona que isso também se aplica a coisas como as roupas e a comida deles, que foram todas influenciadas por heróis do passado. Emilia e os outros retornam, então Akira os chama para uma reunião. Ele pergunta a Sato e aos outros se eles sabiam que o concurso estava ligado ao tráfico humano, então Asashi se desculpa por não ter contado a ele. Mas ele menciona que eles queriam provar que não iriam apenas atrapalhar, mesmo que no final não tenham feito muito. Akira decide assumir, já que não quer que Graham vá atrás da Emilia, e Crow comenta que ele precisa ir para a capital, já que Graham está agindo como o mestre da guilda lá. Asashi ainda quer ajudar, mas Akira diz a eles que só iriam atrapalhá-lo. Crow também menciona que se Akira ajudar com o pedido dele, ele agirá como um guia para eles através do território demoníaco,
Então ele diz que vai pensar sobre isso. Os outros fazem um plano para ir na frente e esperá-lo nos arredores do território demoníaco. Então Crow sugere um antigo esconderijo que o grupo dele usava no passado. Depois disso, Emilia vai falar com Crow e ela diz a ele para parar de sobrecarregar Akira, mas ela também pede para se tornar sua discípula. Ela comenta que, já que está sendo alvo, quer se tornar mais forte para não acabar forçando Akira a um caminho só para protegê-la. E Crow considera isso, já que ele acha que ela pode ser capaz de lidar com o treinamento dele. Gilles e os outros se despedem de Akira e ele lhe entrega uma bolsa. Ele comenta que quando Akira arrumou suas coisas ao sair do palácio, ele a deixou para trás. Akira se pergunta o que é, mas Gilles não tem certeza. Mas ele observa que foi preparada por Saran, então ele acha que será útil. Asashi diz a ele para se manter seguro, prometendo ter ficado mais forte na próxima vez que se encontrarem, e todos observam enquanto ele parte. Vemos Emilia exausta de seu treinamento, e Crow comenta que ela é a única aprendiz dele que já chegou ao 3º dia. Mas ele esperava isso, já que ela é uma pessoa que ele admirava. Akira se pergunta o que ele quer dizer, então ele menciona como ela parecia ter saído de uma lenda, já que criou magia que repelia monstros e até ressuscitava os mortos. E mais tarde, quando lhe pediram para ajudar a nomear Lia, ele até usou parte do nome de Emilia como inspiração. Akira se pergunta por que ele foi tão duro com Emilia quando a conheceu, mas ele a achou mais pé no chão do que imaginava. E depois de treiná-la, ele pode dizer que ela é de verdade. Ele menciona ter ensinado a ela a habilidade de contrafeitiço do primeiro herói, que pode anular qualquer magia apenas observando-a, mas exige primeiro aprender uma língua antiga, que é incrivelmente complexa, com cada caractere carregando magia que pode estilhaçar a mente de uma pessoa se ela não for cuidadosa. Mas Emilia conseguiu criar sua própria habilidade de compreensão para aprendê-la. Akira se pergunta como Crow conseguiu aprender, já que é tão difícil, então ele menciona que o tempo estava a seu favor. Ele explica que os Homens-Fera têm uma expectativa de vida 2 vezes maior que a dos humanos. E a mãe dele tomou drogas estranhas enquanto estava grávida dele, então a vida dele é ainda mais longa. Akira pensa que ele teve sorte, mas ele está na verdade cansado de viver, mas não pode morrer até ter vingado sua irmã. Então Akira percebe que ele passou por muita coisa. Vemos Yoru se preparando para investigar a capital, mas ele encontra Lot. Ela se pergunta onde estão Akira e Emilia. Então ele menciona que foi na frente para coletar informações, e ela de repente decide se juntar a ele, já que parece divertido. Quando Emilia acorda, ela descobre que eles chegaram à capital de Urek. Crow menciona que vai preparar a hospedagem deles, dizendo que eles têm tempo para dar uma olhada e se encontrar com Leia na fonte central. Akira e Emilia decidem ter um encontro, e Akira diz a ela para comer o quanto quiser da comida, como recompensa por estudar a língua antiga com tanto afinco todos os dias. Ela deseja que pudessem ser assim todos os dias, mas Akira hesita enquanto pensa em algo, mas ela diz a ele para não se preocupar, porque ela está prestes a se tornar mais forte, então ele não precisará mais se preocupar com ela. Eles se encontram com Leia perto da fonte, e ela fica feliz em vê-los novamente. Ela age como guia deles pela cidade e os leva para um passeio de barco. Eles veem o palácio à distância, e Leia menciona que todos estão esperando para encontrá-los lá, porque o rei preparou um banquete para Emilia. Akira agradece a Leia por ter salvado a vida dele quando estavam lutando contra Oren, e ele a pergunta sobre seu feitiço de barreira invertida, porque o lembrou da magia de Crow. Ela fica lisonjeada ao ouvir isso, mas ela comenta que não é nada comparada a Crow, e ela fica chocada quando descobre que Emilia está aprendendo o feitiço de inversão de Crow. Ela também acha que a magia das sombras de Akira era incrível, mas ele não tem tanta certeza, já que o corpo dele simplesmente se moveu sozinho. Depois disso, eles se encontram com o rei Inkson, e ele comenta que, embora Lia seja adotada, ela ainda é sua filha, então ele os agradece por tê-la salvado. Ele também tem um pedido para Akira, mas Akira diz a ele que vai depender do que for. O capitão da guarda do rei não gosta da atitude dele, mas o rei o acalma, e menciona que o pedido é apenas um simples assassinato. Akira recusa imediatamente, mas quando ele ouve que Graham é o alvo, ele se interessa. O rei explica que Graham já foi o chanceler deles, mas eles o expulsaram para ser o mestre da guilda, mas agora ele apenas usa mercenários para fazer o que bem entende. O rei pensa que ele vai acabar destruindo o prestígio da família real, mas Akira não se importa com uma razão como essa. O rei oferece trocar a proteção deles pela tarefa, mas Akira comenta que ele pode se proteger, dizendo que não precisa de alguém mais fraco que ele para guardá-lo. O capitão acha que ele é muito arrogante e Emilia se prepara para defender Akira, mas ele se oferece para provar seu valor para que eles possam ver que ele não está delirando e o rei concorda em fazê-lo duelar com o capitão. Eles se preparam para lutar lá fora, mas Akira joga suas espadas fora e comenta que vai lutar com suas ferramentas de assassino.
O rei inicia a luta e o capitão avança instantaneamente contra ele, esmagando o chão para jogar pedras, mas ele consegue evitá-las. Ele desvia do próximo ataque do capitão, jogando sua kunai para prender a perna dele, mas o capitão o puxa. Ele consegue pular para longe, pensando que é hora de acabar com isso, e enquanto avança, ele destrói a arma do capitão em um instante e segura sua lâmina no pescoço dele. O rei fica chocado com o resultado, e Emilia diz a ele para não questionar Akira novamente, mas ele também comenta sobre o relacionamento deles, pensando que é cruel, já que eles têm expectativas de vida tão diferentes. Depois disso, Akira se encontra com Crow no hotel deles, e Akira fica impressionado por ser tão chique, então Crow comenta que o dono lhe deve um favor. Emilia diz a Akira que a cama é enorme, então ela quer deitar com ele, mas ele a recusa. Ele começa a ler um livro, e Crow menciona que Akira o lembra de uma pessoa que ele conheceu. Eles tinham uma sede insaciável por conhecimento, sempre lendo livros, e acabaram sendo considerados um sábio. Eles eram mestres tanto da feitiçaria quanto da espada, e Akira fica chocado ao saber que ele está falando de Saren. Mas é aqui que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.